Boa noite a todos, graça e paz de Jesus. É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade, porque eu sei que Ele é o Deus que marca encontros. E essa noite foi planejada por Ele. E eu quero agradecer a Suelen e o Evaldo, queridos, pela confiança em primeiro lugar. E que esse ministério continue prosperando cada vez mais para a honra e glória de Deus. Amém? Essa noite eu quero falar sobre avivamento. E eu quero dizer, em primeiro lugar, que o avivamento profético de Deus já começou. Eu vou ler uma palavra que está em Joel 2, de 28 a 29, que diz o seguinte: E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Essa palavra de Joel, ela foi confirmada em Atos 2:16, quando Pedro menciona o profeta Joel. E, na ocasião, Pedro, ele pregou sobre o arrependimento. 3.000 almas se renderam àquela palavra, conforme a Bíblia. E todas aquelas pessoas perseveraram na doutrina, na comunhão e no partir do pão, conforme diz a palavra. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o contexto, primeiro, do livro de Joel. O profeta Joel, ele tem muito que ensinar para nós nos dias de hoje. Ele fala sobre coisas essenciais, sobre o que a gente vive hoje. Então, nos momentos de calamidade que a gente vive, a gente passou por tantas, né? Mas vamos lembrar, assim, a partir da pandemia, que foi a mais chocante, que foi um dos sinais do fim dos tempos, que surpreendeu a todos porque alcançou o mundo inteiro. Mas também numa situação de doença, alguma coisa assim, individual nossa, ou situação de catástrofe, como a gente está vendo no Rio Grande do Sul, a morte de alguém da família, morte de pessoas queridas, ou então qualquer tipo de perda, rompimento de relacionamento, enfim, tudo que causa para nós um impacto na vida. O que acontece? Da mesma forma que Joel fala que o povo ficou impactado naquele tempo e procurou a Deus, acontece com a gente também. Então, a primeira coisa que a gente faz nesses tempos de calamidade é pensar muito em Deus. E existem duas formas da gente pensar em Deus. Nesses momentos, ou a gente questiona, ou a gente se rende e agradece muito pelo que a gente está vivendo. Por quê? Não por causa da dor, mas por causa da presença de Deus. Porque é justamente nesses momentos que a gente sente a presença dEle. E é nesses momentos que a gente se entrega de verdade. Então, na dor, principalmente na dor do luto, eu já vivi 2 grandes lutos na minha vida, né, que foi do meu irmão, que morreu muito novo, e do meu pai. E foi ali que eu pude testar mesmo a minha fé. Eu pude entender como é que era a minha fé. Porque eu achei que eu questionaria, mas, na verdade, eu me rendi à vontade de Deus. E eu aprendi a me render. Na primeira, eu tive que aprender. Na segunda, foi mais natural. Então, ou a gente agradece, ou a gente questiona. Não tem outro caminho. Mas o que importa mesmo é que Deus está presente. Tanto de uma forma quanto de outra. Mesmo quando a gente questiona, Deus é amoroso com a gente. Ele entende porque a gente é ser humano, não é? Então, nessa geração que a gente vive, é muito mais comum a gente ver as pessoas reclamando. A não ser que sejam pessoas que já se renderam a Jesus, o normal é você ver a pessoa reclamar e questionar muito a Deus. A gente, quando está firmado realmente na palavra, a gente não questiona muito, não, porque a gente sabe que a vontade dele prevalece, não é? Então, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com vocês. Gostaria que você parasse para pensar um pouquinho qual que é a sua dor hoje, o que você está vivendo que te atrapalha de ter uma comunhão mesmo intensa com Deus. Pode ser uma dor, mas também pode ser o esfriamento da fé. A gente está vendo muito disso acontecer nesse período, né, da vida que a gente está vivendo. Muitas pessoas estão esfriando. Então, eu gostaria que você fechasse seus olhos para refletir sobre isso. Hoje, qual que é a sua dor?
O que está te tirando do caminho de Deus, que te deixa na frieza da fé? O que faz você adormecer? Ou então, o que é que faz você sentir um vazio? Né? Então, que nessa noite, nessa oportunidade que Deus nos deu, você possa pensar sobre isso. O que é que está acontecendo comigo? O que é que está acontecendo na minha vida? Né? E se não for tão claro assim para você, que Deus coloque nessa noite no seu coração o que tem sido um obstáculo para você se aproximar mais de Deus. Porque eu acredito que essa geração é a geração do avivamento. E cada um de vocês tem um papel muito importante. Por isso que eu gostaria de falar sobre isso hoje. Que cada um aqui seja quem nasceu para ser mesmo. Que você entenda que Deus te criou de uma maneira única e maravilhosa. E se você não for o que você deve ser, o mundo vai sentir muita falta. Porque ninguém vai fazer o seu papel. Ninguém. A missão que você tem dentro de você é só sua. Então você precisa derramar essa virtude que Deus colocou dentro de você. Amém? Então essa é a nossa reflexão. O que Joel nos ensina? Né? Que o papel do profeta é, nas horas difíceis, despertar as pessoas. Falar o que está acontecendo e libertar as pessoas dessa escravidão, desses pensamentos que a gente tem às vezes, né? Essa dor, falar, não consigo avançar, não consigo fazer o que eu tenho que fazer na obra, porque isso ou aquilo me atrapalha. Então, o Joel mostra que nós precisamos ouvir as palavras proféticas, principalmente no tempo que a gente está vivendo. Então, o que ele fez? Ele usou uma ilustração, né, que teve um fato que aconteceu naquele tempo com o povo de Israel, que foi um desastre agrícola. Então, ele começou a falar sobre isso. Tinha crise alimentar no meio do povo, estava todo mundo triste, todo mundo sofrendo, e não tinha mais colheita. Estava tudo devastado pelos gafanhotos. E ele usou isso como um modelo, como uma simbologia, e ele começou a mostrar, olha, essa é a realidade que vocês estão vivendo hoje, né? Porém, ele também lembra que antes disso teve uma crise moral e espiritual muito grande. Então, toda vez que vem uma calamidade para a nossa vida, também é interessante a gente, não só individualmente, mas como povo, né? Vamos pensar assim, nós como brasileiros, o que nós sofremos, o que nós fizemos antes, será que nós honramos realmente a Deus da forma como Ele merece? O que está acontecendo é consequência das nossas ações? E aí a gente já pode entender como um juízo de Deus? É bom a gente refletir sobre isso. Por quê? Porque todos os nossos atos, eles têm consequências. Então, tudo que a gente planta é exatamente aquilo que a gente vai colher. Porém, a vida vai passando e a gente esquece de fazer um balanço. Né? O que eu tenho feito até aqui? Né? O que eu estou colhendo é resultado do que eu realmente plantei ou do que o meu povo plantou? A gente precisa refletir bastante sobre isso. Normalmente, a gente não faz esse balanço, porque o que a gente ouve muito hoje em dia é assim, correria, muita correria. Minha vida está uma correria. E aí, às vezes, a gente usa isso como desculpa para não ter um tempo com Deus. Então, a gente vai para a igreja, a gente jejua de vez em quando, né? Porque é uma coisa mais difícil. E, às vezes, a gente está sendo mais religiosos do que espirituais. Por que eu falo isso? Porque é muito comum a pessoa pensar que ser espiritual é estar na igreja, é ler a Bíblia, é fazer devocional, jejuar, fazer, enfim, grupos de oração, né, estar em comunhão com os irmãos. Porém, isso não garante espiritualidade, porque muitas vezes a gente faz tudo isso e a gente está muito longe de Deus. Por fora, a gente parece até que a gente está, né, chegando num avivamento. Mas muitas vezes isso pode ser aparência também. Então, a gente precisa se sondar no tempo de hoje. Então, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês agora através de alguns vídeos, para que cada um de nós pense no de repente. O de repente de Deus para a nossa vida. O que é que pode acontecer que tira a gente dessa zona de conforto, ou disso tudo que a gente vive, que a gente chama de vida, essa é a minha vida. Então, pensa aí, o que é a sua vida hoje, qual é a sua rotina, o que você faz? Desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Quanto tempo você dedica a Deus e do que você reclama? Começa a pensar sobre isso agora.
O que é pesado demais para você? É o trabalho, é a faculdade, são as pessoas, ou de repente essa perseguição, entre aspas, moral que a igreja já está sofrendo. Enfim, pensa no que te incomoda. Às vezes até fazer uma obrigação, limpar uma casa. Pode ser tantas coisas, né? O trânsito que incomoda tanto a gente. Começa a pensar sobre isso. Eu tenho uma sequência de vídeos bem curtinhos. Eu fiz uma seleção de uma forma que a gente possa entender o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E eu gostaria que a gente pudesse fazer uma comparação da nossa vida com a vida deles nesse momento. Então, será que a gente já parou para pensar, por exemplo, e se eu perder tudo da noite para o dia? E se amanhã eu não tiver mais nada do que eu tenho hoje? Como é que eu vou reagir? Então, eu gostaria de pedir para a mídia passar, é uma sequência, são 10 vídeos bem curtinhos, alguns têm até alguns segundos, mas eu gostaria de pedir para a mídia passar assim, um na sequência do outro até o 10º, pode ser? Um resgate pra mim. Meu Deus do céu, tá. Não passa aqui, gente. Esse cachorrinho ia morrer agora. Olha ali. Meu Deus do céu. Coitadinho. Pronto. Que loucura, né? Deus mandou vir por aqui com socorro. Olha, foi porque ele ia morrer. Ele ia morrer. Nossa casinha. Meus pais moram aqui. E a gente tá ajudando meus pais. Eu tô tudo sujo. Olha o estado. No barco, e aí quando eu tô voltando vi 4 crianças em cima da casa, meu, gritando. Aí eu voltei pra pegar elas disseram assim: tio, vai levar nós tudo, né? Eu vou sim, vocês vão comigo. E aí elas disseram assim: eu quero que tu leve minhas 2 irmãs. Aí eu olhei, as gurias estavam mortas, meu. Atrás da casa eu tive que trazer elas dentro do barco morta, meu. Eu não consegui deixar. Só, nós aqui no meio do novo esteio, ninguém mais. Olha, escutem, o pessoal rezando. Olha, uma casa aqui com a velhinha rezando. Olha, até estrela tem, pessoal. Olha aí que top. Que hora é agora, meu? 9 horas da noite. 9h05. 9h05 da noite. Olha aí, que top. Show, né, galera? No meio dessa aguaceira toda, o pessoal não deixa cair a peteca, nunca. Tá chorando? Hã?
tão bonito, né? Tá na água baixar. És fiel em todo tempo. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que um Deus amoroso permitiria o acontecimento dessas tragédias? Será que Deus, como o Sr. Frank sugere, quer que a gente sofra? Para responder isso, seria preciso conhecer o que é desconhecido. A mente do próprio Deus. Às vezes, o significado de uma tragédia é difícil de se compreender, mas se alguém tem fé, tudo tem um significado. Eu pedi força, e Deus me deu dificuldades para me tornar forte. Eu pedi sabedoria, e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi coragem, e Deus me deu perigos para superar. Eu pedi amor, e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Minhas orações foram atendidas. Amém? A gente aprende tanta coisa, né, assistindo vídeos assim e fazendo essas reflexões. O que a gente vê através dessas imagens, né? A gente vê o amor no coração das pessoas. A gente vê que cada um reage de uma maneira, né? E tem gente que se dispõe a ajudar. E as pessoas choram porque essa dor é muito grande. E enfim, e algumas louvam, mesmo em meio a tantas dificuldades. Então, olhando o sofrimento dos nossos irmãos, a gente consegue voltar à sensibilidade que Deus nos deu. Porque às vezes a gente vai se acostumando com as coisas que vão acontecendo, e assim, como as coisas estão longe, parece que não nos afeta tanto, né? Mas a palavra diz que nós, como corpo de Cristo, devemos sentir a dor dos outros membros, não é? A dor dos nossos irmãos. E muitas vezes a gente não faz isso, porque não acontece com a gente. Então, esse é um tempo que a gente está vivendo de muita oração e de conscientização também. A gente vê muito assim, me impressiona muito ver que a gente vê muitos pets, né? O salvamento de muitos cães e gatinhos, tal. E eu até vi um vídeo hoje, não trouxe aqui, mas me chamou muito a atenção. A mulher conseguiu encontrar o cachorro dela, era um cachorro velhinho, e quando o barco levou ela até a casa dela, o cachorro ainda estava lá, mas estava tudo alagado, ele estava em cima de um móvel, e ela gritava assim: meu amor, amor da minha vida, eu só tenho você, que bom que você está vivo. E me chamou muito a atenção, porque hoje em dia tem muitas pessoas solitárias, dependendo até de um cão, de um animalzinho, né? As pessoas pegam tanto amor porque às vezes elas não conversam mais umas com as outras. A gente vê esse cenário também de muito apego aos animais, não é? Porém, é muito lindo também ver isso, que as pessoas se preocupam com todo ser vivo que está ali. E lá em Joel, no livro de Joel, ele fala justamente isso, né? Que Deus disse para as pessoas e também aos animais: acalmem-se, porque eu vou resolver todas as coisas. Então, quando o povo clama e o povo ora, então Deus restitui tudo o que foi perdido. Eu coloquei esse contexto mais da nossa vida, é uma coisa bem atual, que está acontecendo agora, mas eu também gostaria que a gente refletisse sobre o contexto de igreja. E agora eu gostaria de pedir para passar um vídeo que vai falar da igreja perseguida. Eu acho que nem precisa passar o vídeo todo, mas pelo menos o começo, para a gente ver o que aconteceu quando a igreja foi destruída e como o povo reagiu diante disso. Tem o vídeo? Não? O que está acontecendo em Osbury, numa faculdade de tradição wesleyana. Tem um tempo onde muitos jovens estão perdidos. Não tem? Tá. Então eu vou resumir o que tinha no vídeo, e se alguém se interessar depois eu posso passar para vocês, tá? Então o que acontece? É uma igreja da África que foi atacada violentamente, muitos membros da igreja morreram, e o que eles fizeram diante disso? Eles não tinham realmente mais materiais para construir mais nada.
Então, eles se reuniram debaixo de árvores em dias de calor e em dias de chuva eles colocaram tendas de plástico e continuaram louvando a Deus. Então, assim, mesmo em meio às dificuldades, a igreja perseverou. Então, eu quero mostrar exatamente qual é o nosso papel diante da dificuldade como cristãos. Como que a gente reage às situações. Gostaria que a gente refletisse também sobre isso nessa noite. Tudo o que acontece ao nosso redor faz a gente voltar à nossa sensibilidade. E Joel, quando profetizou, ele falou o seguinte: apesar da crise, tanto moral quanto espiritual, e a crise que o povo estava vivendo também, o povo precisava se arrepender. E aquela mensagem, ele deixou bem claro que deveria passar de geração a geração. Ou seja, o que eu estou dizendo hoje não deve ser esquecido. Então, hoje, quando a gente passa pelos nossos momentos de dificuldade, né, nos tempos de Joel, a dificuldade era a falta de colheita. Então, assim, faltou vinhas, faltou o trigo, o azeite, a cevada, as figueiras, faltou tudo. No Rio Grande do Sul, que é o nosso exemplo de hoje, falta tudo. Falta roupa, falta cobertor, falta cama para dormir, né? Falta alimento. Às vezes a gente não pensa sobre isso, mas a gente, quando fica um dia sem energia elétrica, a gente vê o caos que é dentro da nossa casa, né? Então lá falta água potável, energia elétrica, internet, falta tudo. Porém, tem uma coisa que não falta: Deus. Então, tanto nos tempos de Joel quanto nos tempos de hoje, não falta Deus em momento algum para nós. Deus está na nossa prosperidade, mas Ele também está na nossa miséria. Para quê? Para nos confortar. Então, Joel falou uma coisa muito interessante também. Falta adoração e falta alegria no meio do povo. Os rios já estavam secos e aí a tristeza predominou. E Joel profetizou: mudem de vida, se arrependam, não é tarde demais. É tempo de chorar, é tempo de falar com Deus, e Ele vai trazer de volta o alimento. Para alguns, é o alimento físico mesmo, mas para outros, é o alimento espiritual. Então, se falta para nós, como igreja hoje, o alimento espiritual, a palavra diz o seguinte: se você orar e você clamar, esse alimento virá. Mas depende de nós, depende de uma ação nossa para ter esse alimento espiritual. Então, as árvores voltaram a produzir seus frutos. Não tenham medo, pessoas e animais. Foi o que ele disse naquele tempo. E o mesmo Deus diz para nós no dia de hoje. E lá na profecia ele também diz o seguinte: eu vou enviar um mestre para vocês, um doutor de justiça. O que significa isso? Que Jesus voltará. Amém? Então vamos falar de Joel 2:28 agora, sobre a profecia. Por que alguns falam que o que aconteceu nos tempos, o que Joel profetizou naquele tempo, aconteceu em Atos 2, e vocês cantaram aqui Atos 2, não é? Essa profecia já se cumpriu ou ainda vai se cumprir? A gente precisa entender que a profecia, ela é progressiva. Então, tudo o que a gente viu acontecer no passado não significa que se findou. Por quê? Cada sinal do fim dos tempos acontece de forma progressiva, como Jesus disse, conforme as dores de parto. Então, acontece tudo com mais intensidade e espaço de tempo cada vez mais curto. Quando a gente fala de todos esses problemas, né, que a gente está enfrentando hoje, então, a gente fala de guerras, doenças, rumores de guerra, perseguição à igreja, tudo isso é sinal do fim. Porém, a gente precisa levar em conta que o avivamento, que é profético, também é progressivo. Então, o que a gente viu acontecer nos dias de hoje, que acontece desde Atos 2, que foi quando os discípulos estavam reunidos e receberam o Espírito Santo de Deus, isso vem acontecendo progressivamente. E eu gostaria de mostrar agora aqueles 2 vídeos que eles colocaram antes. É um avivamento que aconteceu ano passado, no mês de fevereiro, lá nos Estados Unidos, dentro de uma faculdade. As pessoas começaram a orar, não quiseram ir embora, o culto virou uma vigília e aquilo durou dias. Quem se lembra aqui disso? Vocês lembram? Durou vários dias. Inclusive, pastores aqui do Brasil viajaram para os Estados Unidos porque queriam ver o que estava acontecendo.
porque foi uma coisa tremenda. As pessoas começaram a se entregar a Deus e começaram a se jogar no chão e chorar. E quem chegava perto daquele avivamento sentia o mesmo. E isso começou a se espalhar para as outras igrejas. Isso também acontece no Brasil, mas às vezes a gente não tem notícia disso. E eu acredito que isso começou a acontecer na IBC. A gente vê em vários cultos as pessoas sentindo a presença do Espírito Santo de uma forma como nunca a gente viu aqui. Então, o avivamento, ele está acontecendo. E aí, se a mídia puder colocar os 2 vídeos, então, para a gente ver, é só um pedacinho do avivamento que aconteceu nos Estados Unidos. Essa foto aqui é de um avivamento que está acontecendo em Osbury, numa faculdade de tradição wesleyana. Em um tempo onde muitos jovens estão perdidos e não querem nem saber de Deus, esses jovens se reuniram para fazer um culto na última quarta-feira. E o que aconteceu? O culto não acabou até agora. Pessoas têm sido quebrantadas e têm se convencido dos próprios pecados, têm se arrependido, têm se derramado diante de Deus. Detalhe, não tem ninguém famoso nesse culto, só pessoas normais que estão indo lá, com sede de Deus. Esse tipo de acontecimento serve para dar esperança para a gente e também para que a gente se lembre que Deus não dorme e que o Espírito Santo continua a operar. Agora, confira você mesmo um trecho do avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos e que mais avivamentos assim aconteçam. Se você gostou desse vídeo, me siga na rede vizinha, lá o conteúdo é menos limitado e você vai ter acesso a muito mais coisa. Tem mais um pequenininho. Jovens, isso que a gente viu através desse vídeo, pode ver que é uma coisa bem simples, é uma coisa que acontece no nosso meio nos dias de hoje, mas às vezes a gente não reconhece. Então, a gente vive um tempo que a gente precisa, eu não sei nem como dizer isso para vocês, mas a gente tem que tirar de dentro de nós essa vontade de querer Deus, porque às vezes a gente vai esfriando e a gente se identifica mais como uma igreja morna, não é? Que a gente lê lá em Apocalipse, mas o que Deus tem para nós é muito mais que sentir um arrepio, é muito mais do que sensação, né? É muito mais do que falar, eu estou sentindo Deus nesse lugar, é viver Deus nesse lugar. Então, a proposta que eu tenho para essa noite, né, que vem da parte de Deus, é que a gente possa fazer uma reflexão sobre o que está nos atrapalhando de viver um avivamento. Porque eu acredito que o avivamento, ele vem principalmente dos jovens, né? Vai começar a vir de crianças, inclusive, né? Tem vários vídeos, eu não sei se vocês estão acompanhando na internet, que a gente vê crianças chorando no púlpito, louvando a Deus. O avivamento profetizado lá em Joel, ele cita, inclusive, isso, né? Que não haverá exceção. Aliás, não haverá acepção de pessoas. Então, todas as pessoas sentirão o avivamento de Deus chegando. Seja criança, seja jovens, sejam adultos, pessoas idosas. Quando isso acontecer, vai simplesmente contagiar a igreja toda. A gente não sabe exatamente aonde começa, mas quando começa e a onda vem, ela cobre todo mundo. Então, quando a gente fala que não haverá acepção de pessoas, significa que não vai ter classe social, não vai ser rico ou pobre, novos ou velhos, trabalhadores ou empresários, ou líderes ou membros, né? Não haverá diferença. Inclusive, na profecia de Joel, ele menciona que toquem a trombeta em Sião. O que isso significa? Significa que primeiro vai acontecer na igreja. Então, as pessoas serão contagiadas pela presença de Deus a partir da igreja. Então, nós temos essa responsabilidade.
Nós veremos sinais do fim dos tempos, como diz a Bíblia. Então, vai ter sinais dos céus. A mesma profecia fala que o sol estará em trevas, lua em sangue. A gente tem vários fenômenos naturais que comprovam que isso já está acontecendo. E cada vez acontece com mais intensidade. Como é que vai vir esse avivamento no nosso meio? Quando a gente se render a Deus de todo o nosso coração, e depende muito do arrependimento, da confissão de pecados e da conversão genuína de cada um de nós. Então, os olhos secos, eles não combinam com esse avivamento. O maior avivamento que a gente tem como exemplo é o da Rua Azusa, que afetou a estrutura social daquela época, que era rígida. E aí o que aconteceu? A sociedade foi transformada e negros e brancos passaram a cultuar juntos. Isso era uma coisa que não acontecia, mas aconteceu a partir do avivamento que saiu da igreja. Essas ondas de avivamento, elas vão acontecer cada vez mais e com mais intensidade. E eu desejo de todo o coração que a gente possa viver isso na nossa igreja. O avivamento, ele começa local, mas ele termina global. O avivamento, ele começa com os profetas, mas ele termina na igreja profética. Então, nós viveremos um tempo em que toda a igreja vai profetizar. Não vai ser só um pequeno grupo, não vai ser a esses que têm o dom de profecia. Não, todos vão profetizar. Então, vamos refletir hoje sobre como a gente vive como nação. Porque Deus julgará as pessoas individualmente, mas também julgará as nações. O que pode acontecer no Brasil mediante o que a gente está fazendo? Então, como nação, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que a gente precisa orar também pela nossa nação e pelos nossos líderes, não é assim? E o que a gente precisa pedir para Deus, para que Ele nos perdoe como nação? Por exemplo, as leis que estão sendo aprovadas e está permitindo que os nossos bebês, a gente precisa tomar posse disso, são os nossos bebês que estão sendo abortados, assassinados no ventre das mães. E essa lei está ficando cada vez mais frouxa. Então, assim, o que era 21 semanas aumenta para 28, e assim, tanto faz se uma criança tem 5 meses dentro do útero, tanto faz, a gente vai matar, porque a mãe não deseja ter esse filho. Isso é um direito, é isso que eles estão pregando para nós. Nossas crianças estão sendo estupradas violentamente, para quê? Para o prazer dos pedófilos. E o que nós estamos fazendo? Por exemplo, os casos que a gente ouve falar na Ilha do Marajó. O que é feito para que isso seja impedido? Então, a igreja vai ficando cada vez mais calada e a situação vai piorando. A gente tem tráfico humano acontecendo no Brasil. Roubo, corrupção e violência, nem se fala, né? Nas ruas. Imoralidade, e a gente acaba se acostumando com isso. As famílias estão sendo destruídas. Os jovens estão sendo estraçalhados. Por quê? Porque em nome de uma ideologia, a gente está vendo pessoas passando por tratamentos hormonais e depois disso passando por cirurgias mutiladoras para que um homem se pareça com uma mulher e uma mulher se pareça com um homem. Mas o fim dessa estrada ninguém mostra, né? Ninguém mostra o que acontece com um jovem que passou por isso e foi até o fim do processo e agora não tem mais sentido na vida. Uma mulher, por exemplo, jovem, né, adolescente, que tira o útero e os ovários e os seios, está condenada a nunca ser mãe, a nunca ter um filho nos braços e amamentar. E eu considero isso assim o golpe mais sujo do inimigo. Os homens, eles acham que estão trilhando aí um caminho de prazer, né? Então, na hora que passa pela cirurgia de destransição, nunca mais sente prazer. E ninguém conta isso para os jovens que estão entrando nessas armadilhas, não é? Então, o que está acontecendo no nosso país? Essa ideologia chegou e está roubando a identidade dos nossos jovens. E nós, como igreja, estamos fazendo o quê? Então, o avivamento também vem a partir da conscientização. A gente precisa saber o que está acontecendo. No Brasil, a gente está em crise financeira, em crise moral, em crise intelectual, porque a educação já não vale mais nada, em crise alimentar, porque tem gente no nosso país passando fome e às vezes a gente não toma conhecimento disso, e na igreja a gente está tendo uma crise espiritual. O Martin Luther King diz uma frase assim: o que mais me preocupa não é o grito dos maus,
mas o silêncio dos bons. E aí, parafraseando ele, o que mais incomoda não é o barulho dos ímpios, mas a passividade dos justos. E os justos estão na igreja para fazer a diferença na sociedade. E o que nós temos feito? Isso significa que nada vai bem no nosso país. E mesma coisa dos tempos de Joel, nada ia bem. Então, hoje é uma noite para a gente pensar sobre isso, refletir, e a gente se conscientizar que é um tempo de arrependimento. Porque nós não podemos ser egoístas ao ponto de dizer, mas eu já me arrependi dos meus pecados, das minhas falhas, mas a gente tem que se arrepender dos pecados do nosso país. É nossa responsabilidade. Nós somos peregrinos aqui, sim. Nós temos uma nação que é o céu, sim. Mas enquanto nós estamos aqui, a terra está sob os nossos cuidados. As pessoas estão sob os nossos cuidados. Então é nossa responsabilidade pedir perdão a Deus pelos erros do nosso país. Porque aí a colheita voltará. E principalmente a colheita de almas. É disso que a gente está precisando, dessa conscientização, para que haja salvação no mundo. Porque senão a gente vai viver como num aquário, não é? A gente fala de Jesus para nós mesmos, que já conhecemos de Jesus, e a gente precisa de ações das portas para fora da igreja. E eu acredito que entre a juventude aqui há muitas ações já. Eu acredito que vocês já trabalham bastante com isso. Mas nós precisamos do avivamento para sentir a dor do próximo. Amém? Não estou pegando muito pesado, não? Que é um assunto sério, não dá para descontrair muito, né? Realmente é um assunto pesado. O que o mundo está pedindo? Liberdade. E o que significa liberdade para o mundo? Significa se livrar das correntes do cristianismo. Então, a gente está vendo muita gente que estava em destaque no cristianismo, pulando para o outro lado, falando agora que, infelizmente, o que eu vivi lá foi uma prisão. Principalmente no mundo musical, né? Então, as pessoas estão... Era a mulher, está virando homem, o homem está virando mulher, e está dizendo que os piores dias que eles viveram foi dentro da igreja. E é mentira isso. E a gente precisa provar que, não, a igreja é um lugar para exalar o amor de Jesus. Então, agora finalizando, eu gostaria de pedir uma reflexão final, começando de mim, que a gente possa agora, de verdade, pensar no que nos impede de viver esse avivamento. O que nos impede de se derramar para Jesus e a gente chorar durante os cultos e sentir a presença de Deus e a gente não dispersar nos nossos pensamentos. Então, eu vou pedir para que vocês se sintam à vontade, como se estivessem e estão na casa do Pai. E principalmente quando a gente fecha os nossos olhos e os nossos ouvidos para tudo que o mundo diz, é a hora que a gente entra no quarto, como a Bíblia diz. É a hora da nossa oração no quarto do Pai. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Pai em secreto, e o teu Pai que te ouve te responderá em secreto. O que significa isso? Que a nossa oração nesse lugar especial, que é esse quarto, não se limita ao nosso quarto físico, mas esse quarto pode ser aqui, agora. Se você fechar os seus olhos e você se projetar para o céu onde está, o céu estado, não geográfico, mas o céu, um estado de espírito, onde você consegue sentir Deus de uma maneira mais profunda. Então, fecha teus olhos e começa a pensar agora nas dores do seu passado ou as dores do teu presente. Vamos dedicar um momento a Deus e que você se sinta livre para se ajoelhar, para chorar, para vir aqui para frente. O que está tirando a pureza do teu coração? É pornografia? É o orgulho? É a vaidade? Qual que é o seu pecado? Qual que é a sua dor? Qual que é a sua tristeza? Agora é um momento de perdão, tanto de pedir perdão quanto de liberar perdão. Qual que é o problema? Pode ser um vício nas redes sociais. A gente não pode ter os olhos secos diante do Senhor, porque isso não combina com a sensibilidade que vem de Jesus. A frieza não combina com o amor de Jesus que queima dentro de nós. Então que o avivamento aqui na IBC, dos jovens da IBC, comece agora.
Peça perdão a Deus se você tem falhado como cristão. Chora na presença do Senhor. Começa a admitir os seus erros. Se você magoou alguém. O quanto você se parece com Jesus. Se você não se parece o suficiente com Jesus, o que te falta? Faz essa oração nessa noite. Foi um abuso sexual que você sofreu na infância? Foi um desprezo? Foi um abuso verbal? Alguém falou que você não era suficiente? Em nome de Jesus, começa a viver o Evangelho, não só sentir o Evangelho. E começa a se mover no mundo espiritual. Se você tem essa liberdade com Deus, e se você fala em línguas estranhas, fala agora, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo se mover nesse lugar. Abra seus braços, faça o que faz sentido para você. O que faz sentido para você na sua intimidade com Deus. Seja humilde, não tenha medo de se tornar vulnerável, porque ninguém está te olhando aqui. Libera perdão. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos nossas vidas nesse lugar, no teu altar, nessa adoração, Senhor. Nós levantamos um altar para te glorificar, para te adorar, Senhor, para te amar. Em nome de Jesus, Pai, aceita agora tudo que somos, tudo que temos. Eu te peço, ó Pai, recebe agora o nosso clamor. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Se a gente magoou alguém, perdoa, Pai, em nome de Jesus. Entra no nosso coração nesse momento, Pai. Traz, Senhor, o teu avivamento nesse lugar. Nós não vamos viver o avivamento sem ter o coração puro, Senhor. Em nome de Jesus, purifica o nosso coração com teu fogo. O fogo que desce do teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor, recebe a oração de cada jovem nessa noite. Senhor, tu tens liberdade nesse lugar. Faz acontecer, Senhor, nesse lugar. Que a gente possa viver milagres aqui, Senhor. Que o teu amor seja constrangedor. Porque Pai, quando nós estamos diante da tua presença, Pai, é tão constrangedor, porque a gente percebe o quanto a gente tem falhado. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, a nossa adoração. Entra em cada coração e cada mente, Senhor. Sonda e mostra o que está acontecendo de errado. E nos traz, Senhor, a tua Shekinah, a tua presença nesse lugar, o teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, amém.